Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o Leitura Finalizada. Isso significa que mais um livro foi lido, saiu da estante, saiu da biblioteca do Kindle, mais uma autora nacional que eu vou trazer aqui para vocês. A gente vai comentar bastante sobre essa história, sobre esse e-book que está à venda no site da Amazon, tá? Vocês podem adquiri-lo diretamente pelo site da Amazon por R$5, né? R$4,90, ou o livro físico por R$31,90, tá? A editora do livro de publicação é o E-Galáxia, tá? Editora. E é um livro curto, ele tem aí, pelo menos na versão e-book, que eu li, 76 páginas. E eu tô falando aqui do livro da autora nacional Mayara Lima, chamado O Homem da Casa Verde. Legal esse nome, né? Então a gente vai poder conhecer um pouquinho dessa história, um pouquinho desse enredo, onde a autora traz elementos fantásticos, incríveis e levanta questionamentos que são muito relevantes nos dias de hoje, tá? Vocês olhando a capa aí, a gente pode até começar por essa capa. A gente vê uma espécie de mago, algo ali voltado para um Senhor dos Anéis, algo medieval, algo bem fantasioso, né? Mas não se enganem, o Homem da Casa Verde ele é muito mais do que uma capa que se parece com o Gandalf, né? O Gandalf é do Harry Potter, não? Confundimos os personagens. Ai, isso é muita leitura, gente. O Gandalf é do Harry Potter ou é do Senhor dos Anéis? Gente, que vergonha. Sabe por quê? Porque a gente lê muito. E aí a gente confunde às vezes. Eu, por exemplo, leio às vezes 3, 4 livros ao mesmo tempo. E de vez em quando a história termina, eu falo, opa, esse personagem não era daqui, era dali. Aí eu consigo controlar, entendeu? Mas não, o Gandalf é do Senhor dos Anéis mesmo. Eu não tô tão ruim assim de cabeça. Então vocês vão ver que através dessa capa, que se parece ali com algo que você já viu, já leu, você vai se deparar com algo que realmente vai te surpreender. Isso porque O Homem da Casa Verde, né, é uma obra muito instigante, ela é muito enigmática. Esse livro vai mergulhar você em camadas bem profundas da percepção humana, né? A gente tem o desconhecido, o mistério, que se tornam elementos centrais da narrativa. Isso porque a autora ela vai chamando o leitor, né, para explorar ali uma vila, um cenário bem peculiar, onde um homem, né, um enigmático, um homem solitário, habita numa casa toda pintada de verde. E isso acaba causando muita curiosidade, isso acaba causando medo entre os moradores locais ali daquela vila. Então a gente tem o protagonista, né, que tem todos esse homem enigmático, solitário, esses detalhes peculiares do protagonista, que ele vem se vestindo ali de preto, ele tem uma barba branca, né? A autora descreve com os cabelos longos, amarrados, ou seja, é um personagem que vai transcender qualquer definição daquilo que a gente encontra nos outros livros,
né? A barba bem feita, o cabelo bem cortado, o rosto quadrado, a pele não sei o que. Não, esse já tem é totalmente diferenciado. E isso torna ele um personagem que a gente fala, pô, ele pode ser qualquer coisa. Os próprios personagens da história, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser como a autora explica um pouco na sinopse, ele pode ser um hippie, ele pode ser um serial killer, ele pode ser um filósofo perdido, ele pode ser uma figura mítica, né, do próprio folclore brasileiro. Só que o que a gente tem é que durante a narrativa ninguém sabe exatamente o que ele é, né? Todo mundo acaba tendo uma teoria a respeito, mas de fato ninguém sabe o que é aquela pessoa, quem é aquele homem. Então a narrativa ela vai explorar várias interpretações através dos diversos pontos de vista que vão aparecendo durante a leitura. E o resultado disso é que a gente acaba se condensando numa atmosfera que vem cheia de mistério, que o leitor vai questionar qual é a real do protagonista, né? De fato, quem ele é, quem é. Então isso prende ele na leitura, porque a gente tem os habitantes, os outros personagens que eles vão sendo apresentados, possibilitando ali dizer de diferentes formas quem é esse homem, ou seja, eles dão identidades diferentes para o mesmo homem, que é esse homem da Casa Verde. Então ele vai, como eu falei anteriormente, do ativista, do artista, até o sobrenatural. Cada morador vai ter ali a sua própria definição, e isso resulta num jogo de muitas reflexões, principalmente sobre como as pessoas tendem a rotular aquilo que não compreendem. Eu acho que a grande sacada do livro é essa. A construção do personagem, ela acaba se transformando numa grande metáfora para as muitas facetas da identidade humana, né? A sua interação com o mundo na leitura, ela vai acabar questionando a maneira como a sociedade lida com o desconhecido, lida com o diferente. Então a autora aqui, com uma escrita muito fluida, cheia de nuances, ela vai nos levar por essa jornada de mistério, de especulação, onde a identidade é justamente esse enigma central que gira em torno do homem da Casa Verde, que nunca é resolvido, né? A gente nunca sabe quem é ele, mas a gente acaba aí lidando com o desconhecido de modo diferente. Então a gente acaba se aprofundando por causa dessa atmosfera sombria, enigmática, que vai se aprofundando cada vez mais. Quando a gente tá ali na meiuca da leitura, a gente vê que o leitor, assim como todos os outros envolvidos nessa narrativa, a gente ainda possui perguntas sem respostas, né? E o mais importante, as respostas claras, aquela que a gente está buscando desde o início da leitura. E por que a autora faz isso de maneira cheia de nuances? Porque ela mantém, né, o livro fascinante, ela mantém os leitores imersos nesse desafio de tentar decifrar quem é esse ser que tanto assusta e que tanto intriga. Então, quando a gente fala do estilo, por exemplo, o livro ele tem essa mistura de filosofia, mistério, crítica social. É
puta ponto alto dessa história, é a grande chave dessa obra, porque ela vai provocar reflexões sobre inúmeras coisas, como, por exemplo, a solidão, a percepção, a maneira como os indivíduos buscam categorizar o que eles não entendem. Então, essa construção rica, cheia de simbolismo, faz com que o Homem da Casa Verde vá muito além de um mistério, de uma investigação de um mistério. Vocês estão entendendo? Ele é, na verdade, na minha opinião, uma análise profunda ali sobre a natureza humana e os diversos, sabe, muitos rótulos que a gente cria para entender o que é tanto inusitado quanto ameaçador. Então, é um livro extremamente intrigante, que você vai pegando nas entrelinhas as respostas para os questionamentos que a princípio são insolucionáveis, tá? Mas que ao mesmo tempo te cativam, porque o enredo inteiro, do início ao final, vai desafiar esses nossos limites da interpretação, os nossos julgamentos. O que você vê, você julga, você interpreta daquela maneira, você exclui, você rejeita sem nem conhecer ou saber de fato do que se trata. Então é uma excelente escolha para leitores aí que gostam de histórias com múltiplas camadas, que não tem esse receio de se perder nas próprias reflexões. E isso entra muito a filosofia, isso entra muito esse mistério, onde a autora mescla muito bem, né? Então, o Homem da Casa Verde traz justamente essa trama enigmática, essa trama misteriosa, em volta ali de um personagem que tem aparentemente diversas identidades. Eu estou tentando não dar muito spoiler, porque o livro já é curto e a gente vai ter entrevista com a autora, então eu estou tentando falar o mínimo possível para vocês, para não entregar tudo de bandeja. O fato é que algumas pessoas, né, dentro tanto leitores quanto dentro da história, podem vir a pensar que essa figura é uma figura do mal, né? Então é também uma percepção construída através dessa narrativa da autora, que é muito cheia de ambiguidade. Ela joga muito com a ambiguidade quando fala da natureza desse personagem, né? Então a gente mais uma vez se questiona quem realmente esse homem é e qual é o seu verdadeiro propósito. Os personagens vão interagindo, isso vai enriquecendo obviamente a obra, mas o ponto alto desse enredo é desenrolar essas tentativas de desmistificar, por exemplo, o Homem da Casa Verde, né? Que é o que gera tensão e um pingo aí de suspense nas revelações parciais que vão acontecendo. Então, é um livro que vai construir um enredo rápido, não é algo que você tenha, não é muito descritiva, ela é objetiva, né? A gente fica centrado ali no suspense através de múltiplos olhares, né? Essa narrativa que desafia a percepção, a verdade. Então, entre a fantasia, entre a filosofia, entre o mistério, tudo isso entra também a reflexão sobre a identidade e julgamentos. Não esqueçam disso, tá? Então, não saber o que é real e o que é construção social sobre o personagem que ela traz, transforma tudo isso
muito com o que a gente vê no dia a dia, o que as pessoas fazem com o outro, sem realmente conhecê-los. Eu acho que o grande boom é esse. Então a leitura se torna muito rica por causa de questionamentos, por causa de surpresas como essas, né, com personagens aí complexos e essa narrativa que é muito envolvente. Então a autora, ela pega essas perspectivas dos moradores, essas interpretações, para alimentar o mistério de quem ele realmente é. Como eu falei para vocês, é uma obra extremamente provocante, porque fala de identidade, de estigma, de rótulos, principalmente de rótulos que nós atribuímos aos outros, às vezes inconscientemente, tá? E só para não falar um pouquinho ali, deixar de falar do final, a gente pode esperar um final, uma conclusão, talvez, de mais perguntas do que respostas, tá? Porque esse homem da Casa Verde, ele na verdade se torna esse reflexo das inquietações, das projeções que fazemos do outro, e isso envolve muitas perguntas, isso envolve muitas questões que a gente para pensar e fala, meu Deus, eu julgo sem poder julgar, eu já formo a minha opinião baseada no que o outro falou e não sem conhecê-lo. Então a verdadeira identidade acaba permanecendo indefinida, né? E isso vai fazer com que as expectativas, os rótulos impostos pela sociedade sejam desafiados mais uma vez. A Mayara, ela fecha a história de uma maneira muito provocativa. Ela deixa esse enigma não muito bem resolvido, mas permitindo aí essa reflexão mais profunda sobre essa natureza humana, sobre essas interpretações que fazemos dos outros, né? A sensação de mistério, ela continua, ela é mantida, ela não para, ela parece uma válvula, né? E o livro ressoa muito bem depois que a gente termina. Então a gente quer um pouco mais desse livro, no mesmo estilo, no mesmo caminho, e parece que não tem continuação esse livro. Acho que ele é, na verdade, um conto, se eu não me engano, escrito aí pela autora Mayara Lima. A gente vai ter live com ela. Eu vou até confirmar aqui para vocês qual é o dia da nossa live com ela. Por quê? Porque dia 26, às 2h30 da tarde, tá? Teremos live com ela no meu Instagram, @MoniqueMM18. Já corre lá, já me segue, ou segue a nossa autora, que é Mayara Lima, escritora. Lá vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho dela, vão poder conhecer um pouco mais do livro, de todo o conteúdo que ela gera, tá? Então não deixem de segui-la. Mayara Lima, escritora. Ai, que delícia! Eu vou deixar o link do livro, do e-book, aqui nos comentários, para quem quiser conhecer um pouco mais, tá? Na live a gente vai estar conversando justamente sobre esse processo criativo dos personagens, a capa, a edição, como foi fazer uma mesclagem, né, nessa leitura, para que o leitor entenda as mensagens subliminares no livro. Então vocês não podem perder, vai ser uma live incrível. E se eu não me engano, a Mayara já esteve aqui no projeto, né? Eu acho que sim. O Homem da Casa Verde, que tá lá no site da Amazon, tá? Em formato físico, digital. E se eu não me engano, não tá no Kindle Ilimitado, não. Só tá no digital mesmo.
Então já corre lá porque tá R$ 4,90. O livro está super acessível e não deixem de acompanhar a entrevista que a gente vai fazer com ela às 14h30 no @MoniqueMM18. Muito bem, esse foi a leitura finalizada de hoje, trazendo para vocês mais uma obra sensacional. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Eu tentei não dar spoiler aqui para não aborrecer a minha autora. E eu sei que as pessoas odeiam que a gente dê spoiler, mas às vezes não tem como. Mas leiam O Homem da Casa Verde, é um livro sensacional, tá bom? Eu sou Monique Machado. Não deixem de se inscrever aqui no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima!